Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira, 10 de fevereiro, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Otávio se declara para Rafaela dizendo que ama ela. Ela diz que ele só pode estar brincando e que ele não faz o tipo dela. Imagina se o Marcos ia esperar uma ordem do meu tio para pegar na minha mão. Otávio fica chocado por Rafaela ter falado para ele isso e diz para pedir para bater na tua janela também não, né? Eu abri a minha janela para ele, tá? Ah, é isso que você gosta? Que batam na tua janela? Rafaela pergunta o que está acontecendo. Otávio diz que ele também sabe desrespeitar uma mulher quando ele quer. Rafaela manda ele dormir. Otávio segura no braço de Rafaela e a puxa beijando ela à força. Ela empurra ele e pergunta se ele está louco. Otávio pergunta se agora ela vai abrir a janela dela para ele. Ela fica no quarto resmungando, dizendo que foi um atrevimento de Otávio, e ele fica dizendo que foi uma besta, que a Rafaela nunca vai perdoar ele. Mas por que eu fui fazer isso? Que chance que eu tenho se ela gosta de outro? O senador pergunta para Bruno se ele lembra daquela gravidez da filha dele, Liliana, e diz que ela voltou a estacar zero. Bruno pensa que Marcos andou com Liliana de novo. O senador fica sem jeito, mas fala que é a mesma gravidez e se sente profundamente constrangido em falar sobre isso. Bruno pede para o senador explicar para ele. O senador pergunta se ele lembra da história do aborto espontâneo que a filha dele inventou e que não aconteceu. Bruno diz que se lembra, e o senador diz que Liliana confessou para eles que ela continuava grávida do Marcos. Bruno diz continuava e o senador diz continua, porque a minha mulher levou ela ao médico e ele confirmou que a Liliana está grávida de 3 meses. Bruno diz de novo não. Eu sei que a minha filha é um problema meu, mas o filho da minha filha é um problema nosso. Bruno pergunta se ele quer que ele obrigue o filho dele a casar com ela. O senador diz que não é isso, porque ele não tem a menor vontade de ficar aguardando de novo na porta de uma igreja. Bruno pergunta então, eu gostaria que você me desse a palavra que quando essa criança nascesse você assumiria como mezenga. Bruno diz que o filho dele estava disposto a fazer isso desde quando essa história toda começou. O senador diz, é verdade, mas ele mudou de ideia, e eu quero que o Marcos cumpra a sua palavra e assuma suas responsabilidades. Bruno fica pensativo. Rosa diz para Liliana que é humilhante para o pai dela ir cobrar isso dos mezengas. Liliana diz que sabe, mas ela quer que o Marcos assuma o filho dele. Ela assume para Rosa que ia dar o filho dela, mas a dona Marta convenceu ela a não fazer isso. Você me assusta, filha, você é completamente louca. Liliana diz que ela é louca de amor, mas ela vai se curar disso. Rosa pergunta para Liliana se ela queria dar o filho dela para se vingar do Marcos. Liliana diz que sim, pois aí ele iria passar a vida inteira procurando o filho dele. Rosa diz dele e seu também, né? Por isso eu resolvi mudar de ideia. Rosa diz que não consegue imaginar que tenha passado a brilhante ideia pela cabeça dela. Liliana grita dizendo que ela estava desesperada e ela estava se sentindo sozinha. Não, você não está sozinha, Liliana. Olha para mim, você não está sozinha. Eu e o seu pai estamos aqui com você. Você nunca esteve sozinha. Será que você não entende isso? Liliana pede para a mãe dela ajudar ela a esquecer o Marcos. Rosa chora ao ver o sofrimento da filha. Ela abraça a filha. Marcos diz para o pai dele que Liliana é maluca. Bom, isso já deu para perceber faz tempo, né? Agora ela vem dizer que continua grávida? Mas ela está grávida, Marcos. Marcos diz que então não é dele, porque ele nunca mais teve nada com ela, mas ela disse que é a mesma gravidez. E o senhor acreditou nisso, pai? Eu não acredito nisso. Bruno diz que parece que Liliana gosta demais dele para ter se deitado com outro. Marcos diz que só para Liliana amarrar ele ela seria capaz de tudo. E se o filho for mesmo seu, Marcos, eu não quero ficar renegando o neto meu nessa vida. Marcos diz que Liliana vai ter que provar que esse filho é realmente dele. Vamos deixar essa criança nascer, depois a gente resolve isso. Luana diz para Zé do Araguaia e Dona Ana que ela quer que o filho dela seja igual ao pai dele, que ele aprenda a tocar berrante desde menino. E ela quer que ele ande em comitiva na garupa do pai dele. Zé do Araguaia sorri e Dona Ana também. Bruno conta para os filhos que Luana está esperando um filho dele. Lia não gosta muito e diz filho?
Marcos fica sério. Jeremias vê que Otávio está estranho e pergunta por que ele está com essa cara. Otávio diz que não é nada. Jeremias pergunta como foi a conversa com a Rafaela ontem à noite. O senhor é muito apressado, né, tio? Rafaela aparece dando bom dia para todos. Otávio se levanta da mesa e diz que ele já está indo para a lida. Jeremias pergunta que pressa é essa agora. Rafaela diz para Jeremias que é melhor lhe deixar Otávio ir. Judite pergunta que diacho de conversa eles tiveram ontem à noite. Rafaela diz: conversa nenhuma, Judite. Eu acho que o Otávio está apaixonado por você, Rafaela. Rafaela diz que ela não está apaixonada por ele. Jeremias diz que ela faria o gosto dele se tivesse. Mas eu não estou, está bem? Jeremias diz: está bem, mas se você for mesmo uma Berdinazzi, comece esquecendo aquele maledito, está bem, Rafaela Berdinazzi? Judite diz na cara de Rafaela que ser uma Berdinazzi tem o seu preço. Ela diz preço que eu não estou disposta a pagar, principalmente depois de ontem. Judite pergunta o que aconteceu ontem à noite. Rafaela não fala para Judite e diz que não aconteceu nada. Lia questiona o pai por que ele vai querer um filho nessa idade que ele está. Bruno pergunta se ela está achando que ele está velho demais. Lia diz que ela não está disposta a trocar fraldas de irmão nenhum nessas alturas. E quem foi que falou que você tem que trocar alguma fralda, minha filha? Lia diz que isso é modo de falar. Marcos pergunta para Bruno se ele tem certeza que esse filho é dele. É claro que eu tenho, Marcos. A Luana nunca teve outro homem na vida dela. Ele diz não, morando lá com aqueles sem terras, vivendo no meio daquela gente. Mas que pergunta sem cabimento. Tem cabimento sim, pai. Não era o senhor que vivia grilado quando ela foi embora daqui por causa do tal Regino? Aquilo foi uma bobagem minha. Ela saiu daqui já com a barriga cheia e eu não esperava que essa minha conversa com vocês dois pudesse tomar esse rumo. Marcos ameniza e diz: tá bom, pai, tá certo. Lia diz que ela só quer ver a cara da mãe deles quando ela souber disso. Ela liga para a Leia e conta que a Luana está grávida do pai deles. Leia não gosta de saber disso. Ela pergunta para Lia se eles estão aceitando essa situação. Lia tira a graça e diz que eles estão fazendo uma festa e que o Marcos deu até cambalhota. Bruno manda eles pararem com isso. Leia diz que ela vai voltar a dormir. Lia acha graça por ter provocado a mãe. Marcos pergunta para Lia como foi. Ela ficou tão furiosa que até bateu o telefone na minha cara. Marcos diz que foi bom para ela saber que o rei do gado ainda está em forma, né, pai? Bruno diz que ele está esperando eles acabarem com essa besteira para eles continuarem a conversa. Marcos diz que ele não precisa falar mais nada, que é bom para esse povo saber que o rei do gado não nega fogo, não. Bruno e Lia acham graça. Leia fica revoltada e diz que ela não acredita. Ele nega os bois para ela e cai num golpe do baú desse daquela sem terra boia fria. Será que ele não se dá conta do ridículo que ele está fazendo? Ele não vai dar os bois para aquela infeliz, só se eu tiver morta. Júlia diz para Dimas que essa novidade foi demais. O pai e o filho estão esperando um filho. Daqui a pouco essa casa vai virar uma maternidade. Se vier, tudo cair aqui dentro. Só falta a dona Lia. Dimas diz que Lia é viva demais para entrar numa dessas. Viva, mas apaixonada. Ponha isso na sua cabeça. Dimas diz que daqui a pouco ela se cansa. Ela vai ver. Júlia diz que não acredita nisso. O senador consola a filha e diz que do jeito que ela conduziu essa história, fica até difícil dele impor qualquer condição. O meu amigo Mezenga não recebeu as coisas de uma forma muito agradável. Liliana tem a cara de pau de perguntar por quê. Ô meu amorzinho, você mentiu tanto, inventou tanta história que eles duvidam de tudo. Liliana pergunta se eles duvidam que o filho dela seja neto dele. Sobre isso que falamos, né? E agora, pai, o que o senhor vai fazer? Aguardar que eles tomem a iniciativa. Mas o Marcos é o pai do meu filho. Eu sei, mas nós não podemos fazer nada enquanto essa criança não nascer. Liliana diz que ela já viu que ela vai ter que assumir esse filho sozinha, né? O senador pede para ela não falar isso porque ela tem o pai dela. Ele abraça a Liliana e diz que ela sabe que ela tem o pai dela. Leia liga para Bruno e é falsa com ele. Ela diz que quer parabenizar ele por estar vivo e que ela torceu muito por ele. Bruno diz: você torceu por mim? Tá bom, Leia. O que mais você quer de mim além de me cumprimentar por estar vivo? É sobre essa história que a Lia me contou, sobre essa sem terra, essa boia fria.
Se ela está mesmo esperando um filho seu. Isso é verdade mesmo, Bruno Mezenga? Você fez um papelão desses? Bruno pergunta: que papelão? Você vai bancar o trouxa mesmo? Você que sempre se dizia tão vivo, você vai cair numa armadilha dessas? Bruno diz que ele não quer discutir esse assunto com ela, porque eles não têm mais nada a ver um com o outro. Nós precisamos conversar, porque eu quero saber como é que vai ficar eu nessa história, Bruno Mezenga. Bruno diz que ela não precisa gritar. Eu não vou permitir que você dê os meus bois para aquela broaquinha sem dono e nem divida o que é dos meus filhos com o filho bastardo dela. Você tá ouvindo, seu Bruno Mezenga? Você tá ouvindo? Me responda. Bruno desliga o telefone na cara de Leia e diz para Marcos que não vai dar para falar com ela agora. Rafaela liga para Marcos e Júlia diz que vai passar para ele. Marcos pensa que é a mãe dele e diz para ela não ligar mais para lá e é para ela ficar com o sujeitinho que ela arrumou e para ela não encher mais o saco. Rafaela fica assustada e diz: meu Deus, o que é isso? Não deixou nem eu falar. Marcos pergunta para o pai se ele vai dar os bois que a mãe dele tem direito. Para quê? Para ela sustentar aquele vagabundo com o fruto do seu trabalho? Bruno diz que não vai dar boi nenhum, porque não seria justo, né? Claro que não seria. Se o senhor fizer essa besteira, eu vou matar aquele desgraçado só para ele não comer os bois dela. Bruno fica olhando para Marcos. Jeremias diz para Otávio que Rafaela vai ter que escolher entre a herança dele e aquele maledito do Marcos Mezenga. Otávio diz que ele está apostando que ela vai escolher o maledito. Então ela não é uma Berdinazzi, pronto. Otávio pergunta o que ele vai fazer então com a herança dele, se ele vai continuar com a ideia da fundação. Jeremias diz sim, eu vou deixar a metade para os meus empregados. Otávio diz a metade. Jeremias diz que a outra metade ele deixa para ele. Otávio diz para mim, em memória do teu pai e por tudo que ele fez por mim me servindo. Otávio fica feliz. Mas tem uma coisa, Tavinho, se aquela moça for mesmo uma Berdinazzi, você vai ter que dar um jeito de me tirar ela das mãos daquele Mezenga. Se você quiser a sua metade da minha herança, você vai ter que se casar com ela.